engenheiros e engenheiras. Nesta semana, nós fizemos um evento em Belo Horizonte e com a presença do deputado Rogério Correia para discutirmos questões relativas à PL 1024. O objetivo dessa reunião não era o objetivo de discutir ponto a ponto todos os aspectos da PL 1024. E para a gente entender isso, é importante que a gente entenda em que contexto se deu essa reunião. Bom, no dia 2 de abril, dia que fomos informados que o Rogério Correia tinha assumido a relatoria do projeto, surgiu uma ideia de que era importante, já que havia certas divergências entre nós, companheiros que atuamos dentro do movimento da engenharia, de que era importante não só parabenizar o deputado, como fazer um documento onde a gente dissesse que tem alguns limites que não deveriam ser ultrapassados nessa lei. Por exemplo, os casuísmos que foram embutidos no projeto do Hugo Mota. E quando nós fizemos esse coisa, nós começamos a contactar as entidades e tudo mais, e houve uma grande adesão de importantes entidades, como o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, Clube de Engenharia de Pernambuco, sindicatos, como o Sindicato de Minas Gerais, Sindicato do Rio de Janeiro, como de movimentos como a NGD e outros, e de personalidades da engenharia. Em paralelo, os ex-presidentes do Confia também se movimentaram e fizeram um documento. Então nós programamos um evento para entrega para o deputado da carta dos ex-presidentes e da carta feita e aprovada pelas nossas entidades. O trabalho foi muito árduo, e vou esclarecer isso para vocês, porque esta briga é briga complicada, porque muitas entidades entenderam, ou lideranças, que estaríamos lutando contra os CREAs regionais, que tinham interesse contra os presidentes dos CREAs. Vamos colocar bem claro isso. Presidente dos CREAs, porque eles estavam a favor da proposta do Hugo Mota, que a gente conseguiu barrar em 11 de dezembro, que ia entrar sem discussão e que, em suma, ela entregava a engenharia aos estrangeiros e tudo mais, mas, por outro lado, ela garantia aumento o aumento do período de governança de cada um dos eleitos nesse ano, ou seja, uma coisa completamente casuística e irregular, que as pessoas foram eleitas por um mandato de 3 anos, de repente vão virar 4. E permitia reeleições infinitas, dava planos de saúde para presidentes de conflitos e tal, ou seja, eles estavam atuando em causa própria, e estão atuando ainda em causa própria. E nós éramos contra na nossa carta. Era uma das questões que a gente estabelecia como limite. Olha, nós estávamos lá, de certa forma, nós discutimos pontos, olha, a questão da abertura do mercado de engenheiros para o mercado exterior exige reciprocidade. Mas não exige só reciprocidade, nós falamos isso para o deputado. Ela exige também que haja um acompanhamento por técnicos brasileiros, para que haja absorção de tecnologia. Nós não somos contra a entrada de novas tecnologias, a entrada de novos profissionais dentro do mercado brasileiro. Mas nós somos contra que entra e sai sem trazer para dentro as tecnologias necessárias. Como também somos contra que não haja mais investimentos em pesquisa, que haja cerceamento às universidades, que haja cerceamento ao desenvolvimento da engenharia no Brasil. Nós somos contra isso. Nós somos contra o que aconteceu na Lava Jato, onde se destruíram as empresas e não as pessoas que comandaram atitudes, ações que não eram regulares, que não eram normais. Mas destruir uma empresa, destruir uma inteligência, destruir
carreiras, isso para nós é completamente inaceitável e atendia exatamente ao objetivo da Lava Jato, que era destruir a Petrobras e a influência cada vez maior da nossa inteligência na engenharia, que nós já concorremos no mercado mundial, fazendo projetos em Cuba, na Miami, na África, na Europa. Quer dizer, a engenharia estava num processo de crescimento. Os nossos profissionais eram buscados dentro das universidades. Uma outra questão que nós colocamos lá na carta era a questão de repassar 15% das ARTs para as entidades. O que é isso? É dar independência às nossas entidades, para que elas discutam, trabalhem, lutem pela engenharia nacional. É isso que nós estamos fazendo. Chega desse período de que nós estamos todos vinculados a algumas pessoas que usam a distribuição de verba como uma forma de garantir apenas e tão somente o seu próprio poder. Isso nós vimos agora na própria carta, quando algumas entidades que tinham aprovado por unanimidade dos seus conselheiros a aprovação da nossa carta, dias depois virem retirar porque estavam sendo pressionados por algumas pessoas ou algumas entidades que se diziam, bom, se você vai estar contra nós, você perdeu suas verbas. Então isso precisa acabar na engenharia. Isso precisa acabar. Nós temos que entender que a nossa força vem da nossa unidade, do nosso processo de debate, do nosso conhecimento do que é importante para esse país. E isso exige uma engenharia unida, o que não é o que muitos pensam. Nós falamos também na questão dos CREA Júniors, precisamos de fortalecer os CREA Júniors. Nós falamos numa série de questões que nós colocamos ali. E colocamos a questão dos casuísmos. O deputado, inicialmente, quando abriu a conversa, ele abriu, apesar de ele ter sido o autor e relator de um posicionamento na CETASP, que foi unanimemente aprovado, e que ele mostrou um aspecto democrático muito grande, que havia um certo debate e tal, em que ele fez 4 relatórios antes do final. Ele entrou na reunião e quando ele fez a primeira abertura da reunião, ele se pautou no projeto do Hugo Mota e nas assinaturas do CONF e dos 27 CREAs. Mas ele não... e isso nós conseguimos reverter durante a reunião. Isso foi o grande ganho dessa reunião. Esse foi o grande ganho dessa reunião. Quando nós mostramos para ele que 27 CREAs não eram 27 entidades, eram 27 presidentes interessados nas suas próprias reeleições, no seu próprio mandato, nos seus próprios benefícios, e não na discussão da engenharia nacional. Isso é extremamente importante a gente entender. E ele entendeu. Ele entendeu. Nós pedimos audiência pública em todos... ele dizia também na abertura, não, nós temos pressa, em 2 meses a gente resolve isso, como se nós estivéssemos pedindo isso. Não, logo quando eu assumi lá para colocar, já coloquei para ele, não, para nós a pressa não é importante. O importante é que a gente atenda aos interesses da engenharia nacional para nossa geração e para as gerações futuras. E isso tem que ficar claro, e ele entendeu. Ele entendeu. Apesar de ele continuar ainda com a ideia de pressa, ele está com a ideia de escutar. E a nossa proposta de audiências públicas, ele acatou. Ele disse, vamos fazer pelo menos uma audiência pública em Brasília. Ou uma audiência pública ou um seminário. Acatou a ideia de que nós não podemos ter casuísmos. Ele falou, casuísmos, não. Já fechou ali a questão. Já fechou a questão ali. A questão dos 15% para as entidades, ele já quis entender e entendeu ali o que era. Porque ele não sabia o que significava aquilo. E ele perguntou ali na hora, entendeu, tá gravado na cabeça dele. Então, essa reunião que nós tivemos na segunda-feira foi um grande avanço. Um grande avanço, onde tínhamos companheiros que estavam lá dispostos a defender as posições da engenharia.
a defender que a PL 1024 represente realmente os interesses do país. Porque quando a gente fala em regulamentar a engenharia, nós falamos em regulamentar uma profissão que tem tudo a ver e que tem tudo a contribuir com a sociedade brasileira. E a gente tem que ter essa visão. Isso não é uma briga por grupos, isso não é uma briga de grupos. Isso é uma briga por um país desenvolvido, por um país sustentável, é uma briga por um país democrático, é uma briga por um país que tenha capacidade de estar forte dentro do mercado mundial, levando tecnologias com soberania, luta pela soberania nacional. Então é isso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando nada diferente disso. E não tem, de certa forma, e este movimento, eu vou dizer para vocês, ele foi muito importante, mas ele encerrou uma etapa. Ele não encerrou o ciclo todo. Nós fizemos um ponto. Agora nós precisamos fazer mais um. Porque se nós vamos ter realmente audiência pública ou seminário, qual que seja o nome, em Brasília, para discutir as questões da engenharia, nós temos que estar preparados para isso. E daí é extremamente importante a nossa união, a união de todos nós, não só das entidades, dos clubes, dos sindicatos, dos movimentos e de nós mesmos enquanto profissionais. Nós somos 1.300.000 profissionais e é isso que nós estamos defendendo. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos prepararmos, levarmos opções para que ele possa avaliar e melhorar essa PL. Tá? Enterrar de vez aquilo que o Hugo Mota botou lá dentro e botar realmente a questão que traga para nós todos a visão de uma nova engenharia. Uma engenharia que nos represente, que represente nossas futuras gerações, que abra o canal para o século XXI. Então, isso, companheiros, é que eu venho aqui pedir a todos vocês. A todos vocês, nós precisamos nos unirmos. Nós estamos em outra fase. Vamos estudar essa PL que está colocada. Vamos estudar o que estava na Lei 5.194 e vamos discuti-las para levar as nossas proposições de forma uniforme, de forma debatida, de forma que mostre a força das nossas entidades para essas reuniões, para que o deputado sinta e tenha respaldo para nos defender também. Nós não podemos ficar refém de entidades que não estão olhando para o trabalhador, estão olhando para interesses pessoais. Está na hora de quebrar isso. Está na hora de mudar. Está na hora da engenharia mostrar a sua força e a sua garra. Então conclamo todos vocês. Vamos estudar, vamos preparar e eu espero que todos os nossos programas futuros, dentro da Arte Agora, do 893, passem a discutir questões que são fundamentais, que são as questões relacionadas ao que nós devemos ter, o que não devemos ter dentro do 893, para preparar um projeto substitutivo para entregar para o deputado. Mas que reflita o quê? Uma frase que eu gosto muito do nosso amigo Marco Túlio, que é procurar o consenso possível e rechaçar o consenso do impossível. Isso já sou eu que estou falando. Porque é impossível para mim pensar que nós não discutimos a engenharia olhando para a sociedade brasileira, olhando para o desenvolvimento do país, pela luta pela soberania, por um país mais sustentável e por um avanço maior da engenharia nesse país. Nós precisamos retomar o protagonismo da engenharia. E retomar o protagonismo da engenharia significa muito debate, muita discussão, ocuparmos todos os espaços. Todos os espaços precisam ser ocupados. Todos nós, enquanto entidades, como profissionais, como movimentos, nós temos que nos unirmos e programarmos dentro das nossas atividades um debate profícuo e forte sobre a engenharia nacional. Um grande abraço a todos. Espero ter deixado uma mensagem clara para vocês. Espero ter mostrado para vocês que todos os nossos atos são importantes. Nós estamos lutando contra máquinas poderosas.
mas nós podemos mostrar com a nossa unidade, com a nossa força e com a nossa ação que nós podemos superar tudo isso. Um grande abraço a todos.